911 is John. What's the address emergency? Hi, there is an emergency. I found something in my son's closet wrapped in a plastic bag. Okay, what was it? I think it's a human head. It's a what? I think it's a human head. Why do you think it's that? Because it looks like it's all an ear. Is it bloody or does it like anything like that? I just told you to come. Era uma manhã comum em Grand Junction, no Colorado, quando uma mãe, preocupada com o comportamento de seu filho, decidiu vasculhar o quarto dele. O que ela encontrou mudaria para sempre a vida de sua família e abalaria toda a comunidade. Dentro de um saco plástico, escondido no fundo do armário, estava a cabeça e as mãos de um homem. Atordoada, ela chamou a polícia imediatamente. O que parecia ser apenas uma fase problemática de seu filho revelaria naquele momento a mente de um jovem frio e calculista, responsável por um dos crimes mais brutais que a cidade já havia testemunhado. Eu sou Bruno Henrique e hoje vamos mergulhar nos arquivos criminais do crime cometido por Brian Cowie. Para entender como Brian Cowie chegou a cometer um crime tão brutal, precisamos primeiro conhecer sua história. Quem era esse jovem que se transformou em um monstro sem remorso? Brian nasceu no dia 10 de janeiro de 2002, na pacata cidade de Grand Junction, no estado do Colorado, nos Estados Unidos. Uma região conhecida pelas belas paisagens, incluindo lagos, florestas e canyons. A cidade se destaca pela sua riqueza cultural, com galerias de artes, boutiques e uma das maiores coleções de esculturas ao ar livre daquele país. Filho de Terry e Brian Cowie, sim, ele tem o mesmo nome de seu pai. Sua infância, a princípio, parecia normal, vivendo com seus pais até que aos 6 anos eles se separaram. A partir de então, Brian passou a morar com sua mãe, mas mantinha contato regular com seu pai. Apesar da separação, seus pais mantinham uma convivência pacífica e faziam atividades juntos por causa do filho, mantendo uma relação aparentemente tranquila. Mas essa aparente normalidade escondia problemas mais profundos. Brian foi diagnosticado ainda na infância com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mais tarde, no ensino fundamental, veio um novo diagnóstico, o transtorno de espectro autista. Ainda assim, Brian parecia lidar bem com essas condições. Ele sabia que era diferente dos outros, mas aparentemente isso não o impedia de seguir sua vida em frente. Ele tinha alguns amigos, embora, segundo ele, esses jovens estavam por perto mais por pena do que por afinidade. Conforme foi crescendo, Brian começou a desenvolver comportamentos que preocupavam tanto os colegas quanto os próprios pais. Ele tinha dificuldade em manter amizades e na escola se envolvia em acessos de raiva, afastando aqueles que tentavam se aproximar. Na adolescência, a situação se agravou. Ele começou a demonstrar um interesse mórbido pela violência e pela morte. Aos 16 anos, Brian fez algo que causou grande alarme. Ele tirou a vida de um gato e manteve o corpo em seu quarto por 3 dias. Ele só se desfez do animal depois que o cheiro se tornou insuportável. Esse evento chocante foi apenas o início do comportamento cada vez mais perturbador. Na escola, os colegas deram a ele o apelido de Dahmer, uma referência à sua crescente obsessão por temas mórbidos e pela anatomia humana. Ele não demonstrava empatia pelos outros e aos poucos a situação se tornava mais preocupante. O plano e o crime. Em 2021, Brian, agora com 19 anos, não era mais apenas um jovem esquisito. Brian confessaria mais tarde que desde a adolescência tinha um desejo crescente de saber como era tirar a vida de uma pessoa. Na sua mente distorcida, ele acreditava que o alvo ideal seria alguém marginalizado pela sociedade, alguém que, segundo ele, ninguém sentiria falta. Ele pensava em pessoas vivendo em condições de rua ou profissionais do sexo, pois na sua visão não atrairiam a atenção da polícia. Determinado a realizar o seu plano, Brian começou a se preparar. Ele montou um kit com tudo o que acreditava que precisaria:
um martelo, fita adesiva, uma pá e lacres de plástico. Esse kit, como ele mesmo apelidou, seria usado para capturar e tirar a vida de sua vítima. No entanto, antes que ele pudesse colocar o seu plano em prática, seus pais descobriram esses itens em seu quarto. Confrontado pelos pais, Brian inventou uma desculpa para justificar o kit. Mesmo assim, seus pais o fizeram se livrar de tudo. Brian aparentemente obedeceu, mas em 2021 ele estava decidido. Na noite de 27 de fevereiro, Brian pegou seu carro e começou a circular pelas ruas da cidade, à procura de uma vítima. Ele dirigiu por bairros escuros, passou por acampamentos de sem-teto e finalmente encontrou o que procurava. Debaixo dessa ponte, próximo do centro da cidade, Brian viu um amontoado de cobertores. Debaixo dele dormia um homem sem teto, Warren Barnes, de 69 anos, que estava sozinho naquele local. Sem hesitar, Brian decidiu que aquele seria o alvo de sua violência, pois os pilares criariam uma barricada, onde ele poderia praticar o seu ato sem ser visto por quem passava na avenida. Brian sempre carregava em seu carro um taco de beisebol e uma faca para segurança pessoal. Ele também tinha luvas de borracha, máscara facial e um macacão, como o que Michael Myers utilizava no filme Halloween, itens que ele acreditava que ajudariam a não deixar vestígios. Naquela noite, ele colocou 3 pares de luvas e pegou sua faca. Em depoimento, ele se gabava de ser conhecedor de criminalística e disse que, como as luvas eram finas, a utilização de apenas um par poderia deixar impressões digitais no local. Ele então caminhou em direção ao homem que dormia ali. Sem dizer uma só palavra, Brian começou a atacar Warren. Ele golpeou várias vezes a cabeça e o pescoço da vítima, que acordou em meio ao ataque, sem entender o que estava acontecendo. Segundo Brian, Warren pediu para que ele parasse e perguntou por que estava fazendo aquilo. A resposta foi fria. Eu quero fazer isso há muito tempo. Em um ataque que durou pouco mais que 1 minuto, Brian desferiu cerca de 30 golpes no idoso, até que ele não resistiu mais. Mas a brutalidade não terminou ali. Brian foi além. Ele separou a cabeça do corpo de Warren, abriu sua cavidade abdominal para ver como era por dentro e disse em depoimento que era tudo muito rosado. Além disso, ele mutilou outras partes e levou a cabeça e as mãos do homem para o seu carro, guardando-as em uma caixa de fast food. O comportamento pós-crime e a investigação. Após tirar a vida de Warren, Brian voltou para casa e, com uma frieza impressionante, continuou seu ritual. Ele colocou suas roupas para lavar e, preocupado em não deixar vestígio algum, ele fez 2 vezes o ciclo de lavagem nas roupas. Depois, escondeu os restos mortais de sua vítima em seu armário. Mas mesmo depois de todo esse esforço, ele não conseguia dormir. Brian não estava preocupado com o crime em si, mas sim com a possibilidade de ter deixado vestígios. Ele havia utilizado 3 pares de luvas, mas uma das luvas rasgou, e essa pequena falha o atormentava, e ele temia que suas digitais pudessem ter ficado na cena do crime. Inquieto e ansioso, ele decidiu voltar ao local onde cometeu o crime. Era cerca de 1 da manhã, já do dia 28 de fevereiro. Brian voltou ao local onde ele havia cometido o crime horas antes. Desta vez, recolheu o tronco e as pernas da vítima, que ainda estavam por lá, pois os braços foram arremessados para longe e ele não encontrou. Ele levou os restos mortais para o Rio Colorado, em uma área onde havia uma rampa utilizada para colocar os barcos na água. Ele estacionou seu carro de ré e retirou os restos mortais que havia recolhido. E com os pés empurrou para dentro do rio, deixando-o ser levado pela correnteza. Parecia que o plano estava completo, mas o destino tinha outros planos para Brian. Ao tentar sair dali, o carro dele começou a patinar. Pelo que os pais dele contaram,
Ele não era muito habilidoso no volante e acabou deixando seu carro derrapar para dentro da água. Em poucos segundos, o carro começou a afundar. Brian conseguiu escapar do carro, mas estava encharcado e em choque com a situação. O inverno rigoroso fez com que Brian temesse pela própria vida. Se ficasse na água por mais tempo, ele sabia que poderia morrer por hipotermia. Na delegacia, ele disse que naquele momento só passava em sua cabeça que ele seria conhecido como o idiota que morreu por hipotermia ao tentar se livrar de um corpo. Enquanto vagava molhado e sem saber o que fazer, a sorte trouxe um conhecido. Um colega de escola passou de carro com seu pai e ofereceu ajuda. Eles permitiram que Brian entrasse no carro e ligaram o aquecedor para que ele pudesse se aquecer. Ao ser questionado sobre o que aconteceu, Brian inventou uma história. Disse que havia estacionado o carro às margens do rio para espairecer e que, por descuido, deixou o carro escorregar para dentro do rio. Uma história plausível para aquele momento e que seu colega e o pai acreditaram. Os pais de Brian chegaram logo depois, chamados por ele, e passaram horas pensando como retirar o carro da água. Como não conseguiram resolver o problema, pois nenhum motorista de reboque queria pegar aquele serviço, sua mãe acabou ligando para a polícia. Quando os policiais chegaram, a história de Brian foi aceita sem suspeitas. Aos olhos de todos, era apenas um adolescente desajeitado que havia cometido um erro bobo. Ninguém imaginava o que tinha acontecido horas antes. E os policiais até riam da situação, fazendo piadas sobre o incidente. Naquele momento, Brian parecia ter escapado das consequências de seus atos. Depois de algumas horas, Brian foi liberado pelos policiais e levado para casa por seus pais, que retornaram para as margens do rio para resolver o problema ali. Brian acreditava que com o corpo desaparecido, ele finalmente havia se livrado de qualquer rastro que o conectasse ao crime. Quando finalmente o carro foi retirado do rio, os policiais perceberam que do porta-mala escorria um fluido vermelho e, imediatamente, acharam que o garoto poderia ter se ferido ao sair do carro. Então, os pais ligaram para ele para verificar, e ele confirmou que não estava machucado. Então, sua mãe deduziu que poderia ser sangue falso, pois Brian tinha feito um curso de efeitos especiais, e nesse curso ele havia utilizado cápsulas de sangue falso. E novamente, nenhuma suspeita foi levantada sobre ele. A descoberta do crime e a investigação. Lembra que eu falei que Brian pensava em atacar alguém que fosse praticamente invisível à sociedade? Porém, ele estava completamente enganado sobre Warren. Este senhor, que estava vivendo nas ruas daquela região por aproximadamente 4 anos, era tudo menos invisível para a sociedade. Ele era tão carismático que todos conheciam ele. Apesar das condições que vivia, Warren era uma pessoa responsável com os trabalhos que ele arrumava. Ele era super pontual e nunca se atrasava. A dona de uma cafeteria servia café para ele todos os dias às 6 horas em ponto. Depois, ele se sentava em uma cadeira doada para ele por uma outra comerciante, onde ele lia por horas e depois conversava com ela sobre os livros. Essas pessoas não pensaram 2 vezes em relatar o desaparecimento de Warren, pois eles tinham certeza de que algo muito sério tinha acontecido com ele. Pouco tempo depois, a polícia recebeu a ligação de um homem relatando ter encontrado a carteira de Warren. Era o pai de Brian. Quando ele foi verificar os estragos no veículo na manhã seguinte do incidente, ele achou a carteira em seu interior. Ao questionar Brian, o garoto disse que achou aquela carteira na rampa de barcos, quando estava parado lá para espairecer. A polícia informou para as pessoas que haviam relatado o desaparecimento de Warren que a carteira foi encontrada por alguém nas margens do rio. E essas pessoas disseram que aquele local era longe e que ele não tinha o costume de ir lá. Mas quem fez o principal achado neste caso foi Terry, a mãe de Brian. No dia seguinte ao incidente, ela percebeu que algo não cheirava bem no armário de Brian.
ela encontrou 2 embalagens e, ao abrir uma delas, percebeu que se tratava de uma cabeça humana. Ela levou a embalagem para a pia da cozinha e chamou o pai de Brian. Ao chegar lá, o pai dele cobriu com uma toalha e Terry foi ligar para a polícia. 911 is John. What's the address emergency? Hi, there is an emergency. I found something in my son's closet wrapped in a plastic bag. Okay, what was it? I think it's a human head. It's a what? I think it's a human head. Why do you think it's that? Because it looks like it's an ear. Is it bloody or does it like anything like that? I just need to come. A polícia chegou logo à casa dos Coe e confirmou o que a mãe havia relatado. Restos humanos estavam realmente escondidos no armário de Brian. Ele então chega nessa hora e o policial começa a entrevista com ele. O policial alega que sua mãe fez descobertas em seu armário e pergunta se ele sabe o que é. E friamente, ele diz que seria uma cabeça humana e mãos. Brian foi imediatamente detido e levado para a delegacia para interrogatório. A investigação começou a se conectar rapidamente. O carro de Brian, que havia afundado na marina, foi retirado da água no mesmo dia. Dentro do carro, as evidências ligavam Brian ao crime. O sangue no porta-mala, as luvas de borracha e a carteira de Warren. Além, é claro, da cabeça e mãos encontradas em seu armário. Na delegacia, Brian Coe não demonstrou qualquer resistência. Na verdade, ele colaborou desde o início, contando aos policiais todos os detalhes do crime. O que mais impressionou os investigadores foi a frieza com que Brian narrava cada passo, como se estivesse contando uma história cotidiana. Ele informou onde cometeu o crime e disse que lá os policiais iriam encontrar os braços da vítima, que foram arremessados por ele. E de fato, debaixo da ponte, os policiais encontraram os braços de Warren. Neste momento, uma policial que ajudava nas buscas foi muito infeliz e deu gargalhadas quando os braços foram encontrados. Essas imagens foram utilizadas no tribunal e causaram grande desconforto em todos que assistiam, principalmente nos amigos e familiares de Warren, que participavam do julgamento, pois não havia nada de engraçado ali. Durante o interrogatório, Brian confessou calmamente que sempre teve o desejo de tirar a vida de alguém e que naquela noite viu a oportunidade perfeita ao encontrar Warren debaixo da ponte. Ele detalhou o ataque, como o golpeou várias vezes até que o homem não resistisse, e em seguida como mutilou o corpo. O mais perturbador para os investigadores foi a ausência completa de remorso. Brian falou sobre o crime com um tom casual, rindo em certos momentos e até fazendo perguntas curiosas sobre quantos anos eles achavam que ele iria passar na prisão. Ele acreditava que a sentença seria de cerca de 15 a 20 anos. Brian explicou que havia escolhido Warren por acreditar que a polícia não se importaria com a morte de um sem-teto. Ele também contou como voltou à cena do crime por medo de ter deixado impressões digitais e como, na tentativa de descartar o corpo, acabou afundando o próprio carro no rio. Ao longo do interrogatório, Brian chegou a pedir para demonstrar como havia cometido o ataque, recriando os movimentos com naturalidade. Ele relatou cada detalhe com precisão, sem hesitação, mostrando total controle sobre o que havia feito. Ele também simulou os sons que a vítima emitia enquanto perdia sua vida. Com todas as peças do quebra-cabeça se encaixando, não restava dúvida alguma sobre a culpa de Brian Coe. Ele havia cometido um crime brutal e, apesar de sua calma e colaboração, estava claro para os investigadores que Brian representava um grande perigo para a sociedade. O julgamento e a sentença. Após a chocante confissão e as evidências irrefutáveis, Brian Coe foi levado a julgamento. O julgamento, que começou em janeiro de 2023, durou 2 semanas e revelou detalhes ainda mais perturbadores sobre a mente de Brian. Durante o julgamento,
Brian se declarou inocente por razões de insanidade, mas os especialistas chegaram à conclusão unânime de que ele estava plenamente consciente de seus atos. Eles determinaram que Brian não apresentava sinais de psicose antes, durante ou após o crime. Ele era capaz de distinguir o certo do errado e entendia as consequências de suas ações. No tribunal, o comportamento de Brian foi tão frio quanto durante seu interrogatório. Ele raramente demonstrou emoções e foi visto várias vezes sorrindo enquanto ouvia o relato de suas ações. O fato de que ele parecia se divertir com a situação chocou os amigos e familiares de Warren, que compareceram ao julgamento para testemunhar. Os familiares e amigos de Warren Barnes prestaram emocionantes depoimentos sobre o impacto de sua perda. Warren era muito mais do que Brian acreditava, um sem-teto que ninguém notaria. Ele era uma pessoa querida na comunidade, conhecido por sua gentileza e por sua história, e sua ausência foi sentida por todos. Em 4 de fevereiro de 2023, o veredito foi dado. Brian Coe foi considerado culpado de homicídio em primeiro grau, adulteração de corpo e adulteração de provas. Ele foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de condicional. A sentença assegura que ele nunca mais estará em liberdade. Após o julgamento, a comunidade de Grand Junction se uniu para honrar a memória de Warren Barnes. Um memorial foi erguido na cidade, perto do local onde ele costumava passar os seus dias. A cadeira em que ele se sentava, os livros que ele lia, tudo foi recriado em metal, como uma homenagem permanente à sua vida e ao impacto positivo que ele teve naquelas pessoas que conviviam com ele. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E se inscreva no canal para mais histórias reais de crimes. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, mantenha-se seguro. Tchau!